mas às vezes não dá para fazer exercício na academia, por falta de dinheiro, por falta de tempo, por você ter uma vida atribulada. E daí? Vai perder a chance de conquistar uma saúde maior? Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial. Quem já conhece o Luciano Zancan sabe que ele é meu filho. E ele trabalha na mesma linha que eu trabalho, ajudar pessoas a melhorarem a sua saúde. E como educador físico, ele sabe muito, muito mais do que eu sobre exercício. Então vamos conversar com ele. Luciano, é possível eu aumentar massa muscular, aumentar a capacidade cardiovascular, aumentar a minha saúde através de exercícios feitos com o próprio corpo? E eu posso te dar aqui, resumir bem fácil e direto, o que faz ganhar massa muscular. Por que eu vejo esse resultado acontecendo muito mais com os meus alunos que treinam com o peso do próprio corpo do que com os meus alunos que estavam frequentando a academia antes? Primeiro de tudo, porque quando a gente trabalha com o peso do próprio corpo, a gente tem uma carga, sim. O nosso corpo é uma carga. E isso é uma carga considerável, principalmente dependendo do exercício que a gente faz. Mas o que mais facilita e proporciona o ganho de massa muscular é porque a gente cria mais estímulos musculares. A gente tem movimentos que utilizam mais músculos. E isso faz com que a gente consiga dar mais estímulos, estimulando essa própria musculatura, aumentar a massa muscular. E isso tudo, o que é o legal, em menos tempo de treino. Porque a gente não precisa de 1h30 para estimular o corpo inteiro. Aquele exercício, um único exercício, às vezes, trabalhando braço, perna, quadril, coluna, em apenas um exercício. Uma coisa que eu observei lá no início da pandemia, porque você sabe que eu sou profeta da musculação. Você sabe que eu defendo exercícios de musculação há mais de 20 anos. Mas lá no início da pandemia fecharam as academias. E daí as pessoas do programa, do ProSer, resolveram fazer o treino onde quiser. O Luciano e eu criamos há muito tempo um treino chamado Treine Onde Quiser, que era para os alunos do ProSer, quando viajassem, poder fazer exercício no quarto de hotel. E quando fechou as academias, foi todo mundo para o treino onde quiser. E daí apareceu a surpresa. Estou aumentando a minha massa muscular. E daí eu não conseguia entender, junto com o Luciano, nós fizemos uma tentativa de entendimento e descobrimos o seguinte: as pessoas estavam na academia, mas não estavam dando o seu máximo. E quando foram fazer o treino com o Luciano, o tipo de metodologia, o tipo de treino, as fazia dar o seu máximo. E a resposta é claro, quanto mais intenso é o exercício que a pessoa faz, maiores serão os resultados. Então, Luciano, me explica isso aí. Como é que tu conseguiu fazer... Conseguiu? Não. Como é que tu consegue fazer as pessoas darem o seu máximo quando elas vão para a academia e não conseguem dar o seu máximo na academia? Isso é muito simples. Infelizmente, hoje, a realidade que a gente tem na academia, os alunos eles têm uma atenção no início, acabam fazendo aquilo que a gente chama de adaptação, que é 3 séries de 15, 3 séries de 12, que os professores adoram colocar, com um peso mais baixo, obviamente, para ela adaptar a musculatura, e elas, infelizmente, elas acabam ficando meio abandonadas. Então, na prática, se a gente começar a analisar, muito poucas pessoas fazem o treino de força dentro de uma academia, que é realmente para dar massa muscular. Eles acabam fazendo um treino de resistência e ficam naquela adaptação durante meses, meses e meses, até o ponto que tu cansa, porque é um treino monótono, e tu acaba desistindo. Então, tu tem um pequeno resultado no início, mas acaba desistindo. A grande sacada da metodologia do treino onde quiser e da metodologia do programa do time é que você tem uma orientação. Dentro do time do treino onde quiser, o próprio programa ele é montado para te desafiar, para você começar ele de forma segura, com grau de dificuldade mais baixo, sem impacto, caso você precise cuidar da tua articulação, mas sempre pensando em te desafiar. Eu sempre falo para os meus alunos do Aeronauta,
O treino para dar resultado, ele tem que ser um treino difícil, mas possível de seguir. Se você entrar para um treino simples e sair do treino sem cansar, sem ter sentido que a musculatura trabalhou, você não está desafiando o corpo. E não está desafiando o corpo, não está passando a mensagem para o corpo que ele precisa aumentar a massa, aumentar força, aumentar a capacidade cardiorrespiratória. E a única forma de a gente enviar essa mensagem para o corpo é mostrando que ele está sendo levado no limite. E para isso o treino tem que ser difícil. Eu concordo contigo e sempre digo assim, tem que buscar o seu limite. Mas tem um pequeno risco aí. As pessoas passarem do seu limite, como é que elas vão saber quando chegaram perto do limite, no limite, e evitar de ultrapassar o limite? Essa pergunta é muito boa, porque a gente fala em treinar com o corpo, em treinar em alta intensidade, as pessoas acham, quem não está acostumado, acha que vai entrar por um treino onde agora o Luciano vai mandar eu pular, saltar, rolar, me atirar no chão, e eu nem sei fazer esses movimentos ainda. Mas dentro de um treino intenso, vamos trocar essa palavra de intenso para um treino dinâmico, porque é mais interessante e é a mais verdadeira. Dentro de um treino dinâmico, a gente também tem progressões de intensidade e progressões de grau de dificuldade para cada exercício. Então, a pessoa vai começar, assim, num grau de dificuldade mais baixo, com exercícios mais simples. E olha essa palavra que eu estou usando, Ronaldo. Exercícios simples, não exercícios fáceis. Exercícios simples dão resultado. Exercícios fáceis não te dão resultado. Então, ela vai começar, assim, com exercícios mais simples e vai aumentando esse grau de dificuldade na medida que o corpo vai ganhando força, resistência. Mas olha a palavrinha que legal aqui, que o corpo vai também ganhando, o corpo não, a pessoa ganhando consciência corporal. E isso é o que traz segurança. O que vai te trazer segurança para um treino? O treino na intensidade certa, o exercício sendo bem explicado e bem executado, eu sou bem criterioso para isso, eu falo bastante como tem que fazer a maneira certa, e a consciência corporal. Isso te dá segurança, porque você vai aprendendo e entendendo até onde você pode chegar, sem ultrapassar esse limite de segurança. A gente sempre tem, eu gosto de falar, e tenho tentado colocar bastante na cabeça do Ronaldo, ele está começando a entender, a gente tem um objetivo macro, algo que está por cima de tudo. Eu quero que vocês tenham um corpo forte, eu quero que vocês tenham uma capacidade cardiorrespiratória melhor, eu quero sim que vocês queimem gordura em excesso, e isso é a base de qualquer sucesso de um treinamento físico e de uma boa saúde. Mas acima disso, eu quero que o corpo de vocês se movimentem bem. Quero que vocês consigam aproveitar a vida ao máximo. E nem sempre só um corpo forte consegue se movimentar melhor, consegue voltar a fazer aquelas atividades do dia a dia, sentar numa cadeira, levantar. Então, isso é o legal do treino do próprio corpo. Quando você faz um exercício de joelho, que movimenta o joelho, aquele exercício que você está fazendo, o que aconteceu com o teu joelho? Ficou igual? Ficou pior ou ficou melhor? Essa é a resposta do exercício. Se tu está fazendo o exercício e o joelho está ficando com mais dor, o que ele está te dizendo? Que não é para fazer esse exercício. Se ele está fazendo o exercício e o joelho ficou igual, significa que o exercício não está prejudicando. E se ele está fazendo exercício, o joelho ficou melhor, significa que esse exercício é maravilhoso para o teu problema. O teu problema, Luzia, é a artrose, mas pode ser qualquer um das 5.000 dores, problemas ortopédicos que existe. 5.000 dores. Toda a dor que você tenha em relação ao corpo só melhora com exercício. E você pode fazer o exercício usando o corpo, usando só o corpo, ou pode fazer exercício em academia. Mas a regra é a mesma. Eu vou dar 5 razões para vocês fazer. Começa leve, para você entender o corpo. Preste atenção como o corpo responde. A grande dica, anote o que você conseguiu fazer. Esse anotar é para colocar a mente a trabalhar a teu favor. 4, faça todos os dias. Faça regularmente. Não adianta fazer só no final de semana. E 5, é a mais importante. Você anotou. Aí, quando você volta a fazer amanhã, você vai superar aquilo que anotou, tendo a consciência de poder parar. Então, não importa o exercício, não importa a doença que você tem. Não é o uronal que vai dizer qual o exercício que eu faço para artrose de quadril, para coluna. Não é o uronal.
Não é o Luciano, não é o Papa, não é ninguém. É você mesmo testando o exercício em você. Isso é muito difícil de entender se você não colocar em prática. E em relação à osteoporose, a única maneira para curar a osteoporose, e é claro, a osteopenia também, é aumentando a força muscular. E você pode aumentar a força muscular fazendo musculação ou fazendo o treino do Luciano. E mais que tu completa sobre isso, Luciano, sobre fazer exercício com o próprio corpo, tendo dores no corpo. Olha, eu tenho uma reunião, que eu chamo de reunião, mas é uma aula, que eu falo uma meia hora só sobre isso, porque é uma verdade. Eu assino embaixo tudo que tu falou. Eu só acrescentaria um único detalhe. Quando a gente fala em uma lesão mais grave, uma artrose severa, uma hérnia de disco, algo que tu acorda com dor e vai dormir com dor, eu só colocaria assim, ó, percebe o seu corpo durante o treino e percebe o seu corpo no dia seguinte, porque às vezes o treino não te dá nenhum desconforto e no dia seguinte pode ser que você tenha um pequeno desconforto. Mas não estou falando em desconforto muscular de treino, tá? Eu estou falando daquela fisgadinha na articulação, aonde dói. Então, sim, o Ronaldo falou em todos os dias treinar. Eu só quero complementar, ele tem total razão, não é todos os dias treinar intenso. Ele lembra que ele falou lá no início, começa devagar. Um dia você pode treinar um fortalecimento para o joelho, no outro dia você pode fazer um exercício de mobilidade para o joelho. No caso de artrose de joelho, por exemplo. Então, tira a palavra treinar e coloca estimular com exercícios físicos. Para você não entender errado no ponto, então eu tenho que treinar intenso ou tenho que treinar força todos os dias. Não, você tem que estimular aquela região, você tem que começar a criar o hábito de se exercitar. Porque uma coisa que ele falou é verdade e não tem como fugir. Se você não fizer um reforço muscular, você vai viver naquele ciclo entre ir no médico, inflamação, vai no médico, vai para a fisioterapia, sai da fisioterapia, não faz nada, vai inflamar de novo, vai no médico, o médico vai agir na fisioterapia, vai agir na inflamação, sai da inflamação para a fisioterapia, você não faz mais nada e você fica nesse ciclo vicioso. Se você já está nesse ciclo vicioso, talvez a fisioterapia não está nesse ciclo, vai no médico e volta e quer sair dele, a única forma de fazer isso é reforço muscular. É a única forma de proteger a articulação de verdade. Você faz bastante treino com o teu próprio corpo também, né? Sim, com certeza. Tá. E a tua massa muscular tem aumentado? Porque você já faz exercício há muito tempo. Tem. Eu, assim, ó, e as pessoas me perguntam, Luciano, tu é contra a treinar com musculação, com carga? Não, eu não sou contra a treinar. Eu não sou contra a musculação. Acho a musculação extremamente importante. Mas eu não acho que ela é completa. Então, as pessoas me perguntam, eu gosto de fazer musculação, eu posso fazer o teu treino junto com musculação? Pode fazer meu treino junto com musculação. Por quê? Por que com musculação não é completa? Porque a musculação vai preparar o teu músculo, vai deixar o teu corpo forte. E isso é fundamental. Mas você precisa pensar fora da caixa, que eu estava te mostrando. Vamos pensar mais acima. Seu objetivo é ter força muscular e massa. Ok, te dei força e massa muscular. O que você vai fazer com essa força agora? Você vai querer utilizar essa força no dia a dia. Não vai querer sentar numa cadeira e empurrar um equipamento? Não é isso que a gente faz no dia a dia. Então, quem vai te ensinar a usar essa força, quem vai te ensinar a colocar força nos teus movimentos, são os movimentos que a gente chama de compostos, exercícios compostos, ou seja, aqueles que envolvem mais articulações e, com isso, envolvem mais grupos musculares, mais músculos naquele mesmo exercício ou no mesmo movimento. Então, colocando isso junto com o peso do próprio corpo, que você consegue deixar o teu corpo mais bem parado. Eu sou testemunha disso. Na pandemia, quando fechou as academias, eu montei uma academia em casa, comprei um rack, comprei banco, comprei barra, comprei anilhas. Mas daí estava faltando a esteira. E eu cheguei para fazer um cardio legal. Aí eu comecei a fazer o teu treino regularmente antes da musculação. Foi a minha melhor fase de exercício. Eu fazia, chegava às vezes a ficar tão suado que eu tinha que trocar de camiseta, tomava uma água e voltava para a musculação. Foi a minha melhor fase da minha vida em termos de exercício. E sabe que, na verdade, isso vem abrindo um pouco a cabeça de todo mundo. Antigamente, se a gente pegar aí 7 anos, 8 anos atrás, quando a gente falava de exercício físico, a gente só falava de musculação. Aí, daqui a pouco, surgiu a ginástica funcional, que era deixar o corpo mais funcional, que é a proposta do treino com o próprio corpo. E aí, de uns 6, 5 anos para cá, e de 3 ainda virou febre, é o CrossFit. Se a gente parar para pensar a essência desses treinos, todos eles estão exatamente isso.
é não só deixar o teu corpo forte, mas deixar o teu corpo mais funcional, fazer com que ele consiga se movimentar melhor. Então, esse meu método que eu criei, eu não tirei da minha cabeça, agora eu vou fechar meus olhos e vou criar um método. Ele veio em cima de pesquisas, em cima de metodologias, o próprio CrossFit também foi a mesma coisa, o próprio ginástica funcional foi a mesma coisa. E esse tipo de ginástica com o peso do próprio corpo, ele é muito antigo. Ele não é algo que se criou agora. E virou uma febre, né? A gente vê bastante isso na internet. Mas isso não é novo. Isso é da época dos anos 70, dos anos 60. Chamado de calistênica, né? Chamado de calistenia, isso aí, são treinos calistênicos. E isso, mas agora que o pessoal está despertando para a importância de não só ter um corpo estético, não só ter um corpo forte, mas ter um corpo funcional. E por isso que esse é o método mais simples.